Shalom, igreja. Boa noite. Estou temendo e tremendo. Mas eu quero louvar ao Senhor. De verdade, agradecer ao apóstolo Carlos e à pastora Simone. E não é porque subimos ao altar. É porque eles estão acreditando o valor em almas que o Senhor escolheu. E a minha casa não é perfeita, mas nós continuamente fitamos os olhos no Senhor. E eu sei que dá a responsabilidade de subir aqui no altar e muito mais ao descer. E dizer à pastora que eu tenho saudades, mas eu tenho matado, essa saudade nas telinhas, às quartas-feiras, no curso, que é de teologia prática. Quem não se inscreveu, prepara aí que vai abrir vagas, viu, gente, para o próximo módulo. Muito bom. Um ensinamento bem de perto, bem direcionado e uma fala rasgada, direta. Glória a Deus por isso. Vamos lá? Vamos abrir em Números, capítulo 21. Versículo 4 ao 9. E a palavra do Senhor diz assim: do 4 ao 9. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Meu Deus, quantas vezes nós não nos comportamos também como esse povo de Israel, que após sair de uma vitória, de uma guerra bem-sucedida que o Senhor entregou nas mãos, e também praguejamos, e também desprezamos. E diz assim: então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém? Muito forte essa passagem. E ao estudar, veio uma reflexão que não há muita diferença do povo de Israel para nós. O Senhor continuamente nos dá a vitória. O Senhor continuamente nos guarda, dá alimento, dá proteção, porque o povo de Israel estava andando no caminho, peregrinando. Pode sentar, gente. Eu não tenho costume com o púlpito aí. E o povo, na peregrinação, ao invés de ouvir a voz de Deus através do líder, Moisés, e seguir olhando para o líder, resolveu reclamar,
resolveu olhar para as circunstâncias, resolveu murmurar. E eu estudei e esqueci de procurar o significado real da palavra murmuração, que no fundo a gente sabe o que é. Mas eu queria aquela palavra que realmente fosse incontestável. Porque nós sabemos que murmurar é reclamar, né? Todo mundo concorda? Mas é um reclamar mais veemente. É contínuo, é insatisfação. E nós somos assim. Eu sou assim. Meu Deus. E no carro eu falei, Dalila, confirma aí para mim o que é murmuração. E quando ela leu, ela disse, reclamação contínua. Eu disse, Senhor, me guarda, porque tenho murmurado. E aí, o profeta, o bendito, ele aí quis estender a pregação e ele falou. E ele deu o exemplo de Miriam, uma escolhida, separada, mas em dado momento resolveu fazer o quê? Murmurar. E a murmuração, ela ainda tem essa vertente, né? Dizendo que é falar por trás. Muito forte, porque o contestador, o questionador, ele questiona tete a tete. E o murmurador, ele não tem coragem. Ele reclama pelos cantos. Ele anda... Ele fica insatisfeito, mas ele não diz. Ele reclama baixinho, como a pastora me ajudou ali. Só que isso, gente, para a gente, muitas vezes, como foi certamente para o povo de Israel, eram meras palavras. Era apenas uma exposição das minhas angústias, das minhas andanças, que não estavam de acordo. Mas para Deus é um pecado. E um pecado sério. Um pecado em que o Senhor abomina. Inclusive, se murmuração é pecado, pecado gera o quê? Está lá em Romanos 6, 23. E o que aconteceu com o povo de Israel que murmurou? Que reclamou? Foram serpentes venenosas, abrasadoras. Mas mordeu todo mundo? Não. Mordeu, picou os murmuradores. Mas graças a Deus, que nesse mesmo versículo vem uma graça do Senhor e revela a esperança. Lá em Romanos 6, 23, parte B. Mídia. É bom ler para fixar no nosso coração, porque como pregou a obreira Juliana aqui, na terça-feira, lembretes. A palavra do Senhor, até os dias de hoje, tem mostrado para nós lembretes de como devemos ser, de como devemos agir. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, olha a esperança aí, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pois é. Mas não ficou somente na morte, né? Como a gente leu aqui, o Senhor sempre tem uma esperança, sempre tem uma graça para derramar. E quando Moisés orou, o Senhor enviou o remédio. Deus poderia enviar a cura? Poderia. Mas por quantas vezes, inclusive na adoração aqui, a pastora Cris falou, por quantas vezes o povo não quis ser o povo de Deus? Mesmo o Senhor insistindo para ser o Deus deles. E nós, verdadeiramente, quantas vezes em situações adversas, quando não sai nada da forma que nós gostaríamos, nós também murmuramos e reclamamos, e isso afasta, porque a murmuração, ela contamina, e ela contamina o coração.
ela afasta a confiança que nós deveríamos ter no Senhor. E por isso, nós nos afastamos dele. O Senhor, ele mandou o remédio. Ele então orientou que Moisés fizesse uma estátua, né? Uma serpente de bronze e a levantasse, colocasse em uma haste, uma espécie de poste, para que todo aquele mordido, murmurador, ele olhasse, mas não era qualquer olhar, porque eu olho para você, você olha para mim, mas às vezes o nosso olhar não edifica, né? Não é um olhar bondoso. Então, o Senhor instruiu que olhasse com fé. Quem curou não foi a serpente de bronze, foi o Senhor, quando Ele provou o coração daquele povo. Porque se você realmente não quer morrer, você vai olhar para o alto, você vai olhar com fé e o Senhor vai liberar a cura. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus usa sinais visíveis para revelar a verdade eterna. Sabe por quê? Porque já era um prenúncio. Essa passagem aqui apontou para a crucificação de Jesus, lá em João 3,14. Vamos abrir? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Nessa passagem de João, há um diálogo assim tremendo. Quando eu fui fazer a leitura, me chamou bastante atenção. Embora nós não vamos entrar em detalhes aqui, deixa para os mais cultos, né? A profundidade. Mas há um encontro de Nicodemos com Jesus. Jesus, nós sabemos que é mestre. Nicodemos era intitulado por conta do conhecimento terreno. Mas ele ficou inquieto. Ele quis saber que linguagem era aquela, que promessas eram aquelas que Jesus fazia, que milagres eram aqueles. Mas ele não poderia encontrar com Jesus, né, à vista de todos. Ele tinha uma reputação a zelar, achando ele que, ao se encontrar com Jesus, seria mal visto. Mas alguém dotado de conhecimento, embora terreno, não entendia nada das coisas espirituais, tampouco do reino. E é nessa explicação que Jesus revela um amor profundo por mim e por você. E essa revelação, ela até os dias de hoje ecoa. Porque certamente, se não por esse versículo, você foi alcançado por um evangelista, por alguém que falou da palavra para você, mas você já ouviu ou já também falou para alguém. Diz assim no versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi nesse diálogo. E isso perturbou Nicodemos, porque ele queria entender as coisas espirituais, mas ele precisava se converter. Nicodemos precisava nascer de novo. E ele buscou ainda mais, junto a Jesus, como é que ele fazia para nascer de novo, como era esse processo. Até pensou que voltaria para a barriga da mãe, mas o espiritual só realmente é compreensível para quem busca o espiritual. E
o Senhor, quando Ele cita esse sinal de cura que aconteceu no Velho Testamento, Ele quis mostrar para mim e para você que naquele tempo, Deus, Ele fez um sinal de cura para quem se arrependeu, para quem confessou e deixou. No Novo Testamento, foi preciso que o Filho do Homem fosse levantado. Foi preciso a crucificação de Jesus para que eu e você pudesse ser salvo. Era necessário esse sinal de salvação. Foi por obediência, foi por fé. E também era preciso olhar para o alto, fitar os olhos e parar de olhar para as condições. O povo de Israel poderia caminhar no caminho, né, pelo caminho, sem olhar para a poeira, sem olhar para A, para B, sem se incomodar com as circunstâncias, mas eles não conseguiram fitar os olhos no líder, na direção em que o Senhor havia dado. No Novo Testamento, foi preciso Jesus ser levantado e crucificado para que eu e você pudesse olhar para essa cruz e reconhecer que foi por amor a mim e por amor a você. E por isso nós fomos salvos. Não adianta, irmãos, a gente caminhar no caminho do Senhor, pelo caminho do Senhor, e só olhar para baixo ou para os lados. Há muitas situações, sim, difíceis, muitas. Não só na igreja, em casa, no trabalho, nos relacionamentos. Mas você vai fazer o quê? Como alguém que confessou Jesus, alguém que nasceu de novo, vai continuar fitando os olhos nas circunstâncias? Vai continuar olhando para baixo? Se há uma ordem, uma direção para você fitar os olhos naquele que pode salvar, ou melhor, que já te salvou? Até quando a gente vai se desgastar pelo caminho, vai se fadigar no caminho, para que a nossa alma se angustie a ponto de praguejarmos o Senhor, a ponto de murmurarmos contra alguém levantado pelo Senhor? É uma passagem de reflexão, eu sei. É um culto de fé. Mas até para a gente estar aqui, refletir, precisa ter fé para vir. Todo mundo chegou aqui certamente cansado, mas que esse cansaço não importune a sua alma. Que assim como foi pregado pela irmã Dalila, Ana, ela estava de alma angustiada, aflita. Mas Ana não foi murmurar. Ana, ela foi orar. Ana fitou os olhos naquele que podia mudar a história dela. O que ela queria foi concedido. O povo de Israel até foi, recebeu a cura, mas depois de tanto sofrer. E nós vamos ficar olhando para baixo até quando? O Filho do Homem foi levantado e esse foi um sinal de vida eterna, um lembrete da salvação para todos que nele crê, todo aquele que nascer de novo. Quanto a nós que confessamos a Cristo, que nascemos de novo, será que nós estamos apontando para Jesus? Será mesmo que as pessoas ao nosso redor, elas estão enxergando Jesus em nós? E eu não estou falando isso aqui tomando o lugar de Cristo, jamais. Crucificado foi Ele, ressuscitado também, e Ele vive está. Mas para mostrar para mim também e para vocês que se nós nascemos de novo, declaramos isso, viemos à igreja de domingo a domingo, e as pessoas não enxergam Jesus em nós, o problema não está em Jesus. O problema não está em Jesus, nunca esteve. Nós lemos aqui
Se já acontecia com o povo de Israel, por que não conosco? Jesus, ele foi levantado, sim. Ele foi visto, sim. Mas nos dias de hoje, tem sido visto em mim e em você? As pessoas se preocupam muito com o falar dele, o pregar a palavra dele. E sim, isso muito importa, porque como é que vai alcançar pessoas se não tem quem pregue? Mas pregue também com sua boa conduta, pregue também para que Jesus seja visto nas suas ações, no seu falar, no seu reagir principalmente. Que a insatisfação, que o murmúrio não domine a sua alma, a ponto de você desprezar ou rejeitar algo que o Senhor entregou ou levantou. Em nome de Jesus. Eu sei, irmãos, vocês precisavam ou esperavam que alguém estivesse aqui dizendo: bora, Jesus está voltando e está todo mundo indo para o céu. Mas não, antes disso, Ele está voltando. Mas antes disso, quer levar a mim e você, porém limpos, transformados. E enquanto Ele não vem, nós precisamos testemunhar quem Ele é. E essa necessidade, ela é urgente. Refletir Jesus, testemunhar que Ele é, porque Ele precisa ser visto. Amém? Esse é o tema da ministração. Ele precisa ser visto em mim, em você e através de nós. Que fique aqui a reflexão que, ainda que algo saia do nosso querer, controle, do nosso agrado, se tiver que resolver, demonstrar, questionar, apontar, vá com respeito, mas não murmure, não reclame pelos cantos, não contamine nem o seu próprio coração, nem um coração alheio. Assim como o líder será cobrado, nós também seremos, porque certamente seremos responsáveis por almas que foram contaminadas, que deixaram de olhar para Jesus, porque qualquer pessoa erra, independente de liderança ou não. Aqui o exemplo é claro com o líder Moisés, mas em todo lugar nós temos um servo, alguém que o Senhor escolheu, para que você possa inclusive caminhar e fitar os olhos no Senhor. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? É Ele quem precisa ser visto em mim e através de mim, em você e através de você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Se tiver alguém em nosso meio, eu já começo por mim, que murmuro muito em casa, continuamente, que possamos pedir ao Senhor que tire de nós, que possamos pedir ao Senhor que os nossos olhos estejam fitos nele, que a insatisfação não nos domine, que a angústia não aflija a nossa alma a ponto de praguejarmos aquilo que o Senhor tem para nós, em desprezar o que o Senhor já entregou para nós. Amém? Pai amado e eterno Deus, nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o teu santo nome, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Tu és poderoso nas batalhas, outro igual ao Senhor não há. Santo tu és, bendito é o Senhor. Pai, nesta noite eu peço ao Senhor que visite, meu Deus, a alma de cada um aqui presente. Pai, que o Senhor possa sondar também os corações, que ache corações contritos, quebrantados, que ainda, Senhor Jesus, que venha insatisfação, que ninguém, meu Deus, cause o pecado da murmuração, que o Senhor continue a governar a mente, o coração, a língua, os passos, que as pessoas aqui, meu Deus, possam estar com os olhos fitos no Senhor, que haja transformação, Senhor Jesus, na mente, no coração, no falar, no agir, no pensar e principalmente no reagir.
agir, que possamos lembrar, Senhor Jesus, que o Senhor está nos observando. Os teus olhos estão fixos em nós, Pai, mas o nosso precisa estar fitos no Senhor. É o Senhor quem pode mudar a história, é o Senhor que pode mudar a direção, meu Deus, é o Senhor que pode mudar o decreto, é o Senhor que pode vencer, meu Pai, essa batalha. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, alcance cada vida aqui, Senhor Jesus, com teu bálsamo. Assim como o Senhor mandou o remédio, que cada um aqui seja alcançado com a cura, mas que possamos lembrar que a salvação, ela vem do Senhor. O Cristo que foi crucificado, mas que ressuscitou. O Cristo que vive está, que conosco está, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Estamos avançando. Deus